Primeritos, beleza pura? Bom, vamos lá para a nossa penúltima aula aí, final da apostila volume 2, tá bom? Vou falar com vocês hoje sobre formações vegetais. Galera, de pronto, formações vegetais estão diretamente associadas aos climas, aos tipos climáticos, tá? Então, à medida em que eu tenho radiação e umidade, tenho florestas biodiversas. À medida em que essa radiação e essa umidade vão reduzindo, eu vou caindo para formações vegetais mais homogêneas, ou seja, com menor biodiversidade, características mais parecidas e tal. Tudo isso está relacionado predominantemente à questão latitudinal, às latitudes, né? Então, baixas latitudes, intertropicais, mais radiação, mais umidade. Portanto, mais biodiversidade. À medida em que eu vou saindo das baixas latitudes, vou entrando em médias latitudes, vou tendo florestas temperadas, florestas com domínios vegetacionais, né, mais parecidos, menos diversos. E conforme eu vou subindo para as elevadas latitudes, né, vou entrando então em regiões com presença de pouca vegetação, ou seja, estepes, pradarias, chegando à tundra, chegando a neves eternas. A outra relação, fora a latitude, é a relação da altitude. Então, à medida em que estou em um patamar de relevo próximo ao nível do mar, 0 metros, 500 metros, 1000 metros, eu tenho proporções de florestas. Florestas tropicais, savanas, cerrados. À medida em que eu vou me distanciando do nível do mar, chegando em 2000, 2500, a vegetação ela vai se tornando escassa. Ela vai primeiro diminuindo a diversidade, transformando-se em florestas temperadas, de coníferas e tal, até chegar em vegetações de clima frio, né? Como tundra e assim por diante. Chegando no cume das montanhas, 3.000, 4.000 metros de altitude, eu tenho neves eternas, tá? Então, dois fatores são muito importantes para determinar o desenvolvimento das coberturas vegetais da Terra: a latitude e a altitude. Claro que nós temos outros fatores condicionantes, como as massas de ar, as correntes marítimas, tá? As zonas de alta e baixa pressão e assim por diante, tá? Então, fazendo uma explicação geral, tá? Acho que isso, entrando na cabeça de vocês, fica muito mais claro aí vocês compreenderem as características gerais, tá? Estou usando a apostila, tá, gente? Para a gente poder, de fato, né, trabalhar o material que a gente tem. Então, vejam que em termos de vegetação, nós temos 10 tipos de vegetação no mundo, tá? 10. Desses 10, assim como uma parte dos climas, né, tropical, equatorial, subtropical, os climas existem no Brasil e existem em outras regiões do mundo, algumas vegetações que existem no Brasil também existem em outras regiões do mundo. Tá? Vegetação equatorial, eu tenho no Congo, tenho na Indonésia, né, Sudeste Asiático, florestas de cerrado, né, tropicais. Eu tenho florestas tropicais na África, né, a savana lá seria o cerrado aqui, tá? E na Venezuela tem um outro nome que eu não lembro agora, mas daqui a pouco a gente dá uma olhada. A vegetação de Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é uma floresta tropical úmida, parecida com a floresta amazônica, que já existiu, né, algumas porções em outros territórios, mas hoje não são tão encontradas, tá? E o Brasil já destruiu 93% dessa floresta original. Nós temos 7% de sobra do que sobrou, né, original, e 22%, se não me engano, remanescente. Remanescente é aquilo que está se recuperando, se regenerando, tá? No caso de Ribeirão Pires, São Bernardo, ABC, e principalmente a Serra do Mar, né, nós temos, então, ainda uma proteção interessante aí de Mata Atlântica, tá? Então, estou falando para vocês que algumas vegetações que estão no Brasil também vão aparecer manchas em outras regiões do mundo, tá? Importante vocês entenderem isso. E aqui, eu acho muito legal a apostila de vocês, porque olha o que ela fez aqui, ó. Deixa eu subir aqui. A apostila de vocês fez um lance incrível, né? Que é o lance de colocar o tipo de vegetação, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? 10 tipos de vegetação. Colocou o clima que predomina, tá? Então, isso aqui para estudar, para fins didáticos, para fins de consulta, é extraordinário. Até podia fazer um exercício disso, né? A apostila já fez, né? De colocar as vegetações, o clima predominante, a temperatura, né? Qual é a média de temperatura e qual é a média de chuva, qual é a média de precipitação.
Então aqui você já basicamente já mata, né, o modelo de vegetação, o modelo de clima, né, e assim por diante. Então a tundra, clima polar, temperatura baixa, precipitação, chuvas escassas, porém distribuídas o ano todo, tá? Florestas de coníferas, né, que são as florestas da Europa, né, da América do Norte e do Japão. O clima é frio, né, continental frio, temperatura é baixa e a precipitação variável. No verão chove mais, né, no inverno chove menos, tá? Florestas temperadas, né? Então, clima temperado, 30 graus ali na média, né? Latitude norte ou sul, mas predominantemente norte, né? Temperatura média e baixa, então, verão, temperatura média, inverno baixo. Precipitação, chuvas durante o ano todo, tá? Então, 100, 120 milímetros o ano todo, uma média de 1.200, tá? Milímetros de chuva por ano. Vocês viram isso em clima, né? Formações herbáceas, tá? Então, herbáceas são aquelas formações rasteiras, né? Arbustos, né? Arbustivas e também herbácea, no caso, gramíneas, predominantemente gramíneas. A gente está falando aqui de pradarias, de estepes, tá? Que podem ser pradarias em climas subtropicais ou estepes em climas semiáridos, tá? Ou seja, climas com pouca chuva. O clima, ele é seco, tá? Pode ser tropical ou subtropical seco. Alta, média e baixa, de acordo com a localização. Então, você tem uma área fechada por relevos, como montanhas, ou se eu tenho uma área que é influenciada por uma massa de ar ou uma corrente marítima seca, né? Depende muito das características locais, tá? Geográficas. E a precipitação tem um longo período seco, então vai ter algum mês aí que vai chover um pouco mais, de forma geral, longos períodos de seca, tá? Clima desértico ou paisagem desértica, né? Então nós temos um clima predominantemente desértico, com precipitação muito baixa, né, abaixo de 200 milímetros, temperaturas altas durante o dia e frias durante a noite, então elevada amplitude térmica, tá? Formações de regiões semiáridas, né? Clima semiárido, o que é um clima semiárido, né? Então, está no, assim, está sendo desenvolvido um sistema desértico, um clima desértico, entretanto não é deserto, tá? Então, eu tenho pouca umidade, pouca precipitação e temperaturas elevadas, né? Vocês conhecem o interior do Nordeste brasileiro, temperatura acima de 25, 26 graus, pouca chuva, né? Chove alguns poucos meses por ano e o restante dos meses um clima mais seco, né? A temperatura é alta e pouca precipitação, tá? Florestas pluviais, tropicais e subtropicais são as florestas de clima tropical e equatorial, tá? Que são regiões quentes, úmidas, tá? De clima equatorial, com elevada temperatura e elevada precipitação. A gente já viu isso em clima equatorial, né? Floresta estacional e savana, tá? Quando vocês ouvirem falar de cerrado e savana, vocês estão falando de uma floresta de clima tropical continental, tá? Ou seja, floresta tropical de área quente influenciada pela continentalidade, que acaba tendo uma umidade menor e estações secas, tá? Então você tem duas estações bem definidas: verão quente, chuvoso e inverno ameno e seco, tá? A temperatura é alta em geral e as chuvas são abundantes nos meses de verão, com estações secas nos meses de outono e inverno, tá? Propiciando queimadas, né, incêndios, que muitas vezes acontecem até naturalmente. E alta montanha, como eu falei para vocês, a altitude, as vegetações de montanha são clima frio de montanha, né? Porque não há gases de efeito estufa para aproveitar a radiação solar, então o frio é intenso. A temperatura é baixa, obviamente, vai diminuindo conforme vai subindo a altitude. E a precipitação também, muito variável, aumenta com a altitude, tá? À medida em que eu chego em 3, 4 mil metros, eu tenho neves eternas, né? Por aí vai. E aqui, gente, a partir da página 505, né? Começa a definir para vocês aí os modelos de vegetação. Então, as florestas tropicais, pessoal, vai variar muito de acordo com a maritimidade ou continentalidade e vai variar muito também em relação à latitude. Então, essas formações de florestas tropicais, elas estão localizadas em área de clima quente, úmido, com elevados índices de chuva, tá? Temperaturas de 18 a 30 graus e média pluviométrica na casa dos 2.000 ou mais de 2.000 milímetros por ano. Então,
áreas extremamente úmidas e chuvosas, tá? Eu tenho uma elevada biodiversidade que ela é caracterizada quando eu tenho árvores de até 10 metros, extrato arbóreo inferior, 20 metros, extrato arbóreo médio, 30 metros, o normal, e 40 metros acima, extrato arbóreo superior. Ou seja, floresta amazônica, floresta do Congo, né, Mata Atlântica, florestas com variados tipos de vegetação e árvores com elevada altura, tá? Folhas largas, né? São perennifólias, ou seja, as folhas não caem, porque tem chuva e tem umidade o ano todo. Então, normalmente o solo dessas regiões é um solo pobre, porque como as árvores são muito grandes, muito desenvolvidas, elas consomem muitos nutrientes do solo. Então, uma dica, região de floresta tropical, equatorial, de floresta biodiversa, o solo é pobre, porque o solo perde os nutrientes que são absorvidos pelas árvores, tá? As árvores absorvem muita água e absorvem muitos nutrientes, além, claro, de muito sol, tá? Importante saber isso. Savanas são florestas tropicais continentais, né? Subúmidas, a gente costuma chamar. Ou seja, são florestas de clima quente, porém com uma estação chuvosa e uma estação mais longa, seca. Então, elas não se desenvolvem da mesma forma que as florestas tropicais úmidas. Vejam que são árvores de menor porte, espaçadas, ou seja, elas ficam longe, afastadas umas das outras, com queda de folhas nos meses secos, né? Então elas são caducifólias, ou seja, elas perdem as folhas nos meses de outono e inverno. As plantas economizam, obviamente, energia e economizam água nos meses mais secos, então elas perdem folhas. Por conta do clima seco, elas são menores, se desenvolvem menos, têm raízes mais profundas que buscam água em profundidade no solo, e também tem cascas grossas, né, típicos de uma região mais seca, com galhos retorcidos. Então gera um certo xeroformismo, né? Elas se adaptam a um clima seco, ficando então com essa aparência mais tortuosa, né, mais seca, etc. E tal, tá? Beleza. Localizam-se em áreas distantes do litoral, por isso que a gente chama de florestas tropicais continentais, né? Sofrem continentalidade, né? No Brasil são conhecidas como cerrado, tá? Na Venezuela é conhecida como llanos, tá bom, gente? Isso que eu tinha esquecido de falar lá em cima. Então, florestas tropicais continentais da Venezuela são chamadas de llanos, no Brasil é chamado de cerrado e na África é chamado de savanas, tá? Importante lembrar isso. Aqui vocês têm um outro esquema muito interessante, florestas, formações florestais, né? Vejam aqui, ó, regiões mais baixas, né? Clima mais quente, mais úmido, presença de água, evapotranspiração. Vou entrando no continente, vou para um clima mais seco, então veja que a minha cobertura vegetal ela já reduz, tenho árvores menores, mais espaçadas, né, e com características de folhas e tal, troncos e raízes, vejam que as raízes também se apresentam um pouco mais profundas, e eu vou indo para as regiões que vão transformando-se de florestas em herbáceas, né, ou seja, gramíneas, né, arbustos, formação vegetal menor, reduzida, tá? Então, as savanas, os índices de chuva são de 1.000 e 1.500 milímetros por ano, com estações secas no outono e inverno. Já tinha falado isso para vocês, tá? Beleza. É muito comum ocorrer incêndios, tá? Tanto naturais quanto, às vezes, criminosos, que acabam reduzindo essa cobertura vegetal, transformando essa cobertura vegetal em pradarias, ou seja, em gramíneas, tá? E aí fica só as gramas, né? E as coberturas são destruídas. Outra coisa que é interessante em cerrado e savana é que as árvores, as florestas que estão longe dos corpos hídricos, dos rios e tal, desaparecem, né? Ficam bem mais escassas. E quando eu estou próximo de áreas banhadas por rios, com maior umidade, com maior precipitação, aí eu tenho uma formação mais de floresta tropical mesmo, com um pouco mais de vegetação, etc e tal, ok? Só dar um